ao Bisbilhotando e hoje vamos falar sobre a nova novela da TVI, A Madrasta. Eu quero muito saber a vossa opinião, mas antes não se esqueçam de clicar no like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal, mas também sigam nas redes sociais, @Galinha em Entretenimento e também a Galinha News, notícias e focas 24 horas de todo o mundo. E vamos então, quem é que aí já viu a novela A Madrasta, a nova novela da TVI? Vamos então falar sobre esta novela. Quero muito saber a vossa opinião, a sério. Quero mesmo saber a vossa opinião. É assim, eu vi por alto, porque não me chamou a atenção. Não me chamou mesmo a atenção, porque acho que é mais do mesmo. E, e a sério, e é mais um remake. Passámos de Amor à Prova, porque para quem não sabe, é um remake de uma novela chilena que eu agora não me lembro como é que se chama em espanhol a novela, mas sei que é uma novela chilena que eu assisti a original, mas assisti também a versão portuguesa, Amor à Prova. É praticamente igual, tudo praticamente igual. Muda algumas coisas porque essa novela então era um pouco mais antiga, dos anos 2010, 2000, por aí, 2010, 2015, mais ou menos essa novela chilena. E agora em 2026 lançaram essa novela Amor à Prova. Ou seja, já tinha várias adaptações, como por exemplo das redes sociais, e lá não se falava tanto nas redes sociais. Por exemplo, a Amália era influencer. A Amália da novela verdadeira, que agora não me recordo também, já havia há muito tempo essa novela chilena. Já não me lembro como é que se chamava essa personagem, mas não era influencer. Por isso, há várias coisas que mudaram, e claro que mudam, mas a história é a mesma. A história é a mesma. Não houve muitas mudanças. E esta novela é uma novela icónica mexicana. Esta novela, que na novela original é La Madrasta, é igual, mas eu assisti e é uma novela maravilhosa com uma atriz que é a principal, digamos assim, que é, digamos que a nossa Alexandra Lencastre, só que é a Alexandra Lencastre mexicana, que é uma das melhores atrizes mexicanas, uma grande atriz, que foi a protagonista, digamos assim, desta novela. Que, se não me engano, ela era a madrasta. E é muito boa. Muito boa essa novela. E eu tive receio de ver esta, porque assim, já tinha visto novamente a original, iria estar a fazer comparações, mas também não me agradou. Não me agradou. Achei muito escuro, achei muito vibe Lisbon Noir. A sério, achei muito a vibe Lisbon Noir, que é a série da TV que eu gostei, por acaso gostei muito. Muito escura a novela, muito sombria, muito. Não sei, é como se fosse algo. Uma novela de mortes. Não. Não quer dizer que não haja uma morte ou outra. mas não é esse o foco. Não vai ser a novela toda escuríssima. Porque é assim, houve ali muitas partes que era escuro. Era. Não só, e o ambiente é escuro, é pesado, não sei, a atriz que faz da madrasta é muito pesada, é muito. Não sei. A novela em si não me agradou. Não me agradou e eu quero saber a vossa opinião. A sério, não sei, eu não gostei. Eu gostei de como eles fizeram a promoção. De como eles mostraram ao público, uma semana antes ou na semana que iria estrear, agora não me recordo. Não, acho que foi numa sexta e estreou segunda. Que eles foram ao Colombo e puseram lá um botão e onde tinha um telão enorme em frente, mas tinha ali no meio da praça um botão vermelho, as pessoas iam lá, clicavam e dava uma mensagem, digamos assim, da Inês Castelo Branco, a Inês Castelo Branco,
Digo sempre Castelo Branco, mas é Castelo Branco. Hum, onde ela como a personagem dela, não é? Fala da novela e interage ali com a pessoa que foi tocar, digamos assim. E ficou muito fixe, ficou muito, muito bem. Fez-me lembrar as pegadinhas do Silvio Santos, da Câmara Escondida. Quem não viu, assistam, é muito bom. Essas pegadinhas que acontecia sempre algo muito engraçado. E aí, nesse caso, foi para divulgar a novela e eu gostei. Eu gostei, achei interessante, achei inovador para Portugal, né? Não o tinham feito ainda, acho, em Portugal, acho que não tinham feito esse tipo de divulgação. Foi bem, adorei, mas a novela achei mesmo. E é assim, tem vários atores bons, tem muitos atores bons, mas falta algo, há coisas ali que estão mal e que vamos falar já em seguida. Vamos falar sobre o que é a novela A Madrasta. É a nova grande aposta da TVI, no horário nobre, agora em 2026. Já está há uma semana no ar. E trata-se de uma adaptação portuguesa da novela mexicana La Madrasta. Adaptada por Maria João Mira, produzida pela Plural, como vocês já sabem. Estreou a 22 de junho de 2026 e a novela foi concebida como uma produção mais curta, cerca de 125 episódios, seguindo a estratégia da TVI de reduzir a duração das novelas para responder aos novos hábitos de consumo do público. Isto que já se viu e funcionou com a novela Amor à Prova. Amor à Prova foi igual. Foi, se eu não me engano, a mesma quantidade de episódios, ou até um pouco mais, acho que no máximo dos máximos 150 episódios, mas foi assim, também poucos episódios. E eu não gostei muito do final, porque achei que deixaram ali muitas pontas soltas e que pode dar ênfase a uma segunda temporada. Eu acho que daqui a uns anos, ainda dá tempo, por exemplo, daqui a 2, 3 anos, tornar a reprisar a novela Amor à Prova e em 2 em 3 anos fazer uma segunda temporada. Acho incrível e acho que é isso que devem fazer, porque é trazer de volta esse sentimento, mas leve, percebem? Ou seja, deixar essas pontas soltas para que crie no telespectador pode voltar, pode vir uma segunda temporada e que tem que esperar. E isso cria ansiedade, não é? E, e cria o desejo de quando for lançado querer ver. Percebem? Acho interessante. Mas vamos continuar. A sinopse da novela é esta. A história acompanha a Diana Migalhães Neto, uma mulher que vê a sua vida destruída ao ser injustamente acusada de um crime que não cometeu. Para proteger os filhos e a família, acaba afastada durante muitos e muitos anos. Quando regressa, encontra uma realidade completamente diferente. Os filhos cresceram sem ela, acreditam que a mãe os abandonou, existe uma nova mulher na família, a madrasta, e há pessoas dispostas a fazer tudo para impedir que a verdade venha ao de cima. Como sempre, mais do mesmo. Mas claro que também estamos a falar, a novela La Madrasta é uma novela muito antiga. É, assim, a original, a mexicana, se eu não me engano, é dos anos 2000. Se eu não me engano, eu acho que menos não é. Eu acho que não é dos anos 1990 e tantos. Acho que não. Eu acho que é dos anos 2000, 2000 e poucos, no máximo. É por aí. Mas a produção é ótima. Se vocês virem a original, a nível visual é lindo, parece recente, só que muito bom. O texto é incrível, tem muitos episódios, tem, mas é muito boa. É muito boa mesmo. Continuando. Prontos. Ao longo da novela, Diana luta para recuperar os filhos, provar a sua inocência e descobrir quem foi o verdadeiro responsável pelo crime que mudou toda a sua vida.
A história aborda temas como maternidade, perdão, vingança, segredos familiares e injustiça. E a justiça, não é? A busca por ela, digamos assim. A busca pela justiça. O elenco principal tem aqui vários atores bons, como por exemplo Inês Castelo Branco, como a Diana, ou seja, a tal mãe que foi presa por um crime que não cometeu, que é a personagem Diana Magalhães Neto. Depois temos o Albano Jerónimo, que está neste momento com a novela Vitória, ou seja, vai estar ao mesmo tempo na SIC e na TVI, por isso é só escolherem onde querem ver o Albano Jerónimo. Se querem ver ou na SIC ou na TVI. Tem nos dois, ou nas duas. Veem nas duas. O problema é que é do mesmo horário. Então, não há muito uma opção de escolher qual é que vou ver primeiro. Porque não é uma agora e depois podes ver a outra. Não, é ao mesmo tempo. Podes pôr para trás. É isso que eu faço. Mas como eu não vejo esta, então só vejo a Vitória. Vitória e Páginas da Vida, por enquanto, são as únicas que eu vou manter. Porque Amor à Prova já acabou. Eu via as três. Agora é menos uma. Não quis ver mais uma porque, lá está, não gostei muito desta novela. Não me chamou a atenção. Não me chamou. Talvez me chame a atenção daqui a uns dias. Mas se for para me chamar a atenção, vai ser ver por cortes, essas coisas assim. Não, acho que não estou mesmo para ver mais uma novela, até porque eu tenho outras mexicanas para ver. E são mais importantes. Eu gosto mais. Chama mais atenção do que esta. Continuando, Matilde Raimão, ela que ficou muito conhecida pela novela Cacau, sem dúvida, e agora apanha todos os papéis de protagonista, digamos assim. Ela é, digamos que, toda a protagonista, já foi em Cacau, já foi na Protegida e agora nesta, que é a Francisca Mendes. Fernanda Serrano, que eu nem vou falar muito porque vocês já sabem que eu amo a Fernanda Serrano. É a Fernanda Serrano e a Alexandra Lancastre. Por isso, são as minhas atrizes favoritas. Por isso, nem sei como dizer qual é o primeiro lugar, sinceramente. Gosto muito das duas, por isso as duas ficam para mim em primeiro lugar de atrizes portuguesas. Continuando. Ela tem um papel principal, ainda parcialmente reservado na divulgação inicial, mas vocês já devem saber, eu ainda não tenho. Eu como não vi, então não sei qual é o personagem dela. Paulo Pires tem um personagem ali de destaque. Isabela Abreu, Felícia Magalhães Neto, e Pedro Teixeira, Edgar Trindade, o Picasso. Leonor Seixas também é conhecida. hum, com a personagem Julieta Trindade, João Maneira, Simão, Sérgio Praia, Renato Garcês, Madalena Brandão, Laura Garcês, Inês Herédia, também ficou conhecida por causa da novela Festa é Festa, que durou 3 anos. Eu assisti os 3 anos. Pois é, eu assisti os 3 anos de Festa é Festa. 3 ou 4, já nem sei, acho que foram 4 anos. Assim, foi muito boa. Menos a parte final. A última temporada foi a pior. Eu acho. A última temporada foi a pior porque não tinha mais assunto para abordarem. Pelo menos para eles não tinham. Porque eu acho que tinham, mas que não quiseram abordar. Mas pronto. Eu agora perdi-me. Joaquim Horta, Carlos Jorge, Cajó, Vitória de Andrade, Xavier Maldonado, Silvia Riso, também conhecida, também. É assim, ela já é conhecida de antes, né? Então não vou dizer que é por Festa é Festa, porque não é. Porque ela já é muito conhecida antes. Tem um papel secundário, né? Mas ok. Teresa Tavares, papel também secundário. Diana Palmerston, também como papel secundário. Produção. A novela é produzida pelo Plural e marca vários regressos importantes à ficção da TV, como Albano Jerónimo, que regressa à TV cerca de 10 anos depois de protagonizar Santa Bárbara, ou seja, há 10 anos que ele já não está na TVI, mas ok. João Maneira,
volta à estação, Isabela Abreu regressa igualmente ao canal. As gravações começaram em 16 de fevereiro de 2026 e decorreram maioritariamente na região de Lisboa. Apostas estratégicas da TV, a TV pretende responder às mudanças de consumo televisivo atual, né? Que é poucos episódios, interessante, cada um tem que ter algo interessante para mostrar. Olha, eu falando nisto, algo interessante para mostrar, eu antes de fazer este programa estive a ver o último episódio da primeira temporada de Páginas da Vida, que acabou na sexta. Sexta à noite foi o último episódio, mas eu assisti uma parte no sábado e outra parte foi hoje, no domingo. E é sério, eu antes de fazer, por isso é que eu estou ainda assim um pouco abalado, porque eu estou triste, chorei, sei, chorei, porque eu não gostei da Amália, da novela Páginas da Vida, morrer. Ela morreu. Eu estou a sério. Ai, quem não vê a novela não vai saber porquê, não... então eu também não vou explicar. Eu depois faço um vídeo, se calhar, a falar sobre. Mas eu fico muito triste porque compreendo o lado da Amália, compreendo o lado dela, ela estava a sofrer muito, ela estava doente, mas por outro lado, opa, ela era uma pessoa tão boa, pessoa tão querida que eu vou sentir falta da personagem dela, vou sentir muita falta. Mas prontos, vamos continuar. Uh, Prontos, segundo vários elementos, o elenco vários elementos do elenco da direção. Os espectadores preferem histórias mais curtas, existe uma maior concorrência das plataformas de streaming, óbvio. As novelas precisam de um ritmo mais acelerado, óbvio. Eu também acho. Ritmo lento cansa-me, cansa profundamente. Opa, eu gosto também de um ritmo lento. Gosto. Mas eu gosto de sentir animação. Eu gosto também de sentir ali um up. Gente, também gosto de sentir ali algo impactante. Porque se tivermos ali um episódio todo para não ver nada de mais, nada algo, nenhuma cena de impacto para a novela, se virmos né, um episódio assim, não vamos sentir mais interesse em ver. E isso for acontecendo várias semanas, é complicado. É complicado. Por isso é que a Madrasta vai ter cerca de 125 episódios e prontos. Bastante menos do que muitas novelas portuguesas dos últimos anos. Temas principais. A novela centra-se na maternidade, injustiça, traição, vingança, amor, perdão, reconstrução da família e procura pela verdade. Ao contrário das outras novelas recentes da TV, aposta fortemente no mistério com um crime inicial que impulsiona toda a narrativa. É assim. Eu acho mais do mesmo, porque é assim. A sério. Eu acho que a novela Vitória, por exemplo, é mais ou menos o mesmo. Né? A Vitória também foi afastada dos filhos. Olha, agora que eu estou mesmo a. Igual, totalmente igual. Totalmente igual, mesmos motivos e a mesma coisa. Agora que eu estou a conectar tudo, é totalmente igual. E é no mesmo horário, uma contra a outra, sendo que são a história, o foco é o mesmo. A Vitória foi presa injustamente, procurou a verdade, procurou os filhos não a queriam, estavam manipulados, pensavam que ela tinha-os abandonado, não queria saber deles. A mesma coisa. Ou seja, estamos a ver duas novelas com o mesmo foco, com a mesma coisa, a combaterem uma contra a outra. Quem ganha, não sabemos. Mas é assim, Vitória está muito forte. Então não sei. Madrasta está a ir com uma boa audiência, mas não tem superado assim muito a novela Vitória. A novela Vitória continua forte. Forte e a TV está ali a tentar fazer tudo para que ela suba. Aproveitou-se ali de começar com o fim de Amor à Prova, porque Amor à Prova estava a ter ali uma boa audiência, mas aproveitou-se disso, tanto que
pôs a seguir a ela, a novela Madrasta, para as pessoas ficarem, mas não sei. Eu prefiro Vitória do que esta. Não sei, não está grande coisa. Não sei. É assim, em relação às audiências, Amor à Prova tinha uma boa audiência de cerca de 700 mil pessoas a ver. A sério. 15,3% de share, etc. A Madrasta, como todas as novelas que eles fazem, eles querem que supere sempre a anterior. Mas é assim, eu acho que vai ser o mesmo. A média vai ser a mesma. Porque a novela Vitória está muito forte. Está com quase 900 mil pessoas diárias a ver. Quase 900 mil pessoas a ver. É algo impressionante. Por isso, acho muito, muito difícil a novela a Madrasta superar isso. Acho muito, muito difícil. Mas, quem sabe? Quem sabe, não é? Não haja assim algo que. Concorrência, como eu disse, estamos ali com as novelas da SIC que estão em alta. Tanto Vitória como Páginas da Vida. Páginas da Vida também é algo. Meu Deus, incrível. Eu estou a amar. Eu estou a amar mesmo. Páginas da Vida é uma das melhores novelas que a SIC já fez. É assim, é difícil dizer isto porque a SIC tem produzido algumas novelas boas. Produziu A Herança, assim recentes, atenção, recentes, boas. A Herança, a Vitória e Páginas da Vida. Porque assim, tinha outras, a Promessa, nem sei os nomes delas, Nazaré e por aí vai. Também não me lembro do resto. A Serra, que também agora está a reprisar, não sei, essas novelas aí, que audiência pífia, né? Porque tanto que eu fiquei anos sem ver a SIC, a ver as novelas da SIC, atenção. E agora voltei, estou a gostar, mas voltei porque gostei das novelas, atenção. E deixei a SIC só com uma. Agora estou com nenhuma da SIC. E estou com duas ai, nenhuma da SIC. Da TVI. Nenhuma da TVI. Agora tive Amor à Prova, que já acabou. E agora estou com duas da SIC. Estou a gostar. Estou a gostar muito. Tanto de uma como da outra. Amor à Prova gostei muito, mas decepcionou-me o final. Deixou-me muitas pontas soltas e deixou aqui o bichinho de querer uma segunda temporada. E eu estou irritado com a TVI que nunca mais lança a segunda temporada de Lisbon Noir. Então eu estou chateado com a TVI neste momento. Porque é assim, Lisbon Noir estava muito, muito boa. E quando voltar a segunda temporada, que sei lá quando é que vai ser, não é? Eu já não vou saber o que é que falaram na primeira. Vou-me esquecer. Mas ok, continuemos. Continuando, além de que a TV também tem outra concorrência que também é o streaming, não é? O streaming hoje em dia também está a ter uma audiência astronómica, não é? E além do YouTube e tudo mais. Por isso, há muitas coisas que podem fazer com que a audiência deixa. A opinião do público tem sido bem polarizada, digamos assim. Durante a apresentação oficial, o elenco mostrou-se muito confiante. Inês Castelo Branco afirmou que aceitou o projeto quase de imediato porque gostou muito da adaptação portuguesa e do elenco reunido. Isabel Abreu destacou o espírito de equipa criado durante as gravações. Tília Riso referiu que a história é diferente das novelas habituais da televisão portuguesa. Diferenças em relação à original mexicana. Embora seja inspirada na novela La Madrasta, a adaptação portuguesa introduz mudanças para aproximar a história à realidade nacional, realidade portuguesa. Ritmo mais rápido, menor número de episódios, mas isso já se sabe, não é? Prontos, não mudou quase nada. O mais importante está já lá reunido, o que não era assim muito importante foi eliminado, nem mudou assim muita coisa. Além de ter ali um maior realismo nos diálogos, cenários portugueses e adaptação cultural das personagens e dos conflitos. Ou seja, apenas adaptaram à realidade de 2026.
né? Que aquilo é antigo, a mexicana. Reduziram episódios, o principal está lá, o que não é importante foi embora e está feito. E está pronto, depois a traduzir tudo e está feito. Podem começar a gravar. E está feito. E é assim. Qual é a vossa opinião? Quero saber a vossa opinião nos comentários. E não se esqueçam de clicar no like, por favor, seguir nas redes sociais, @Galinha Entretenimento e também a Galinha News, notícias e focas 24 horas de todo o mundo. E vamos continuar. O mistério central, a grande pergunta da novela é: quem é o verdadeiro responsável pelo crime que destruiu a vida de Diana? Não sabemos, mas saberemos mais à frente. Grande parte da narrativa gira em torno da investigação desse segredo envolvendo familiares, amigos e antigos aliados que escondem informações importantes. Ah, pois é. E primeiras reações, como a novela acabou de estrear, ainda é cedo para existir uma avaliação consolidada do público, e, no entanto, a apresentação e a campanha promocional receberam comentários positivos, sobretudo pelo elenco e pelo facto da história combinar drama familiar e mistério assim policial ser bom. Prontos, pontos fortes. Elenco de atores muito experiente, óbvio, elenco de peso, história baseada num clássico internacional de sucesso, forte componente de mistério, produção mais curta e dinâmica, ritmo pensado para os hábitos atuais de consumo. Desafios: os principais desafios são manter uma boa audiência ao longo dos meses, competir com a oferta que fornece o streaming e também enfrentar a concorrência da SIC, da RTP nem tanto, mas da SIC principalmente. Da RTP nem tanto porque nem sei o que é que passa na RTP sinceramente neste horário, mas acho que é uma novela que acho que é pôr do sol, não é? Acho que é, não me lembro agora, não estou a ver bem. Porque assim, novelas, ficção nacional, normalmente é mais associada à psiquiatria e, no entanto, vale salientar que a RTP, no RTP Play, está a ir muito bem. Eu estou a adorar assistir a algumas séries, mas é séries, novelas, eles não estão a fazer muitas, mas séries eles estão a fazer muitas e estou a adorar vê-las no RTP Play. Por isso, recomendo e vocês irão adorar. Por isso vão lá, vocês irão adorar. A sério, tem muitas séries boas e não só. E acho que é importante a RTP também mexer-se, não é? Acho importante. Vamos continuar. É assim, continuando. A novela Madrasta é uma novela que é mais do mesmo. Está num horário que, querendo ou não, está a competir com uma novela muito parecida com aquilo que querem falar nesta novela. É uma novela, lá está, novamente, não é uma novela inédita, não é uma novela da TVI, e sim um remake. Eu quero saber a vossa opinião. Porque é assim, eu não gostei muito. Não acho que seja uma grande novela da TVI. Acho que já houve melhores. Há ali muitas coisas que poderiam mudar. Mas eu quero saber a vossa opinião aí nos comentários. Porque não quero ser só eu aqui a falar, a dar a minha opinião, a entreter-vos. Quero que vocês também falem. Comentem. Cliquem like. Isso ajuda muito, 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 muito mesmo. Por isso, cliquem like. Comentem. Sigam nas redes sociais @Galinha Entretenimento e também a Galinha News. Notícias e focas 24 horas de todo o mundo. E vemos por aí. Até à próxima. Tchau, tchau.